A dopamina é um neurotransmissor responsável pela nossa motivação, prazer e recompensa. E é justamente por isso que nós não devemos fazer o famoso detox de dopamina. Porque embora ela seja responsável por te fazer comer demais, passar horas assistindo vídeos no Instagram e gastar dinheiro com coisas inúteis, nós podemos usar ela como a nossa melhor ferramenta de foco. Nós podemos usar a dopamina para enganar o nosso cérebro e facilitar a execução de tarefas difíceis. E para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir uma tarefa difícil em várias partes menores. Eu já falei várias vezes aqui que eu tenho TDAH e pessoas que têm TDAH produzem muito menos dopamina. Falando de uma forma bem resumida aqui. E é justamente por isso que a gente tem muita dificuldade de se manter focado, de se manter motivado em fazer as coisas. Pelo menos na grande maioria das vezes. Porque o nosso sistema de dopamina é todo desregulado. Então, para não ficar dependente de remédio, eu estudei muito sobre o assunto e eu descobri que existe a dopamina ruim, que é a dopamina barata, e existe a dopamina boa, que é a dopamina que a gente vai buscar usar, é a dopamina útil. A dopamina barata é a dopamina das recompensas rápidas e com pouco esforço. No caso, fast food, videogame, reels do Instagram e por aí vai. Essa é a dopamina que dificulta a execução de tarefas difíceis. Porque vamos lá, o que a dopamina barata faz? A dopamina barata, ela te dá um pico de dopamina com pouco esforço e de forma rápida. E o problema disso é que isso desregula o seu sistema dopaminérgico. Porque como ela dá uma recompensa de forma rápida e com pouco esforço, isso faz com que seja muito fácil a gente buscar essa recompensa. Só que, conforme a gente vai abastecendo o nosso sistema dopaminérgico com essa dopamina barata, nós vamos criando uma resistência, nós vamos criando uma tolerância, assim como qualquer outra coisa. E com o tempo, o nosso sistema dopaminérgico vai precisando sempre de mais dopamina para ter o mesmo nível de satisfação que antes. E é justamente isso que cria os comportamentos viciantes que a gente está acostumado a ver aí hoje em dia. No caso de ficar rolando reels infinitamente, fast food, videogame, por aí vai. A dopamina barata, ela cria vícios e a dopamina útil, ela cria hábitos. E dividir tarefas grandes em pequenas partes faz com que a gente use a dopamina do jeito certo, do jeito que ela tem que ser usado. No caso, como uma recompensa. E recompensas só devem vir depois de um certo esforço. É isso que vai manter o nosso sistema dopaminérgico regulado. Quando nós dividimos uma tarefa grande ou uma tarefa muito difícil em pequenas partes, isso faz com que a gente vá recompensando cada uma dessas pequenas partes. Cada pequeno término vai ser uma pequena recompensa, ou seja, um pequeno pico de dopamina que a gente vai receber. E essas pequenas vitórias, esses pequenos picos de dopamina, eles já são suficientes para motivar a gente a continuar executando as outras partes da nossa grande tarefa. Vou dar um exemplo meu aqui para ficar fácil de todo mundo entender. Desde que eu entrei no jiu-jitsu no ano passado, o meu objetivo sempre foi a faixa preta, que é um objetivo de 10 anos, é um objetivo de longo prazo. E como que eu faço para não desistir no meio do caminho? Como que eu faço para manter esse comportamento ao longo de 10 anos? No caso, um comportamento de longuíssimo prazo. Quando eu entrei no jiu-jitsu com a faixa branca, o meu objetivo inicial era o quê? Era o primeiro grau. Eu não estava nem olhando para a faixa azul. O meu objetivo inicial era o primeiro grau. E até chegar no primeiro grau, o meu objetivo era não morrer no primeiro treino. Então, ao invés de ficar mirando no objetivo de médio prazo, que era o meu primeiro grau, eu quebrei esse objetivo inicial em pequenas partes. No caso, conseguir terminar cada um dos meus treinos sem morrer. No final de cada um dos meus treinos, eu recebi a minha recompensa. Que era o quê? Era aprender um movimento novo, era não ser finalizado. E conforme eu fui alcançando pequenos objetivos, no caso, o primeiro grau da faixa branca, depois o segundo grau, o terceiro grau, agora eu acabei de pegar a minha faixa azul, como eu falei no último vídeo. Todos esses pequenos checks, todas essas pequenas conquistas, terminar cada um dos meus treinos e alcançar cada uma das pequenas conquistas, no caso, cada grau e agora a minha faixa azul, cada uma dessas conquistas era um pico de dopamina que eu tinha. E essas pequenas recompensas me mantêm motivado para o próximo treino, me mantém motivado para pegar o meu primeiro grau da faixa azul. Hoje o meu objetivo em cada um dos meus treinos já é o quê? É aprender movimentos mais difíceis, é finalizar o coleguinha que treina comigo, é não ser finalizado por um faixa marrom. Então, dividir um objetivo, dividir uma tarefa grande em várias partes, te permite usar a dopamina do jeito certo, te permite premiar cada uma das suas pequenas vitórias, premiar cada etapa, que é justamente a função da dopamina, a recompensa. A dopamina é extremamente importante e é por isso que eu acredito que a gente não tem que fazer detox de dopamina. A dopamina, ela é extremamente útil, só que ela tem que ser usada da forma certa. E se a gente
gente entende como a dopamina funciona, a gente pode fazer ela jogar muito a nosso favor. E aqui a gente já entra no nosso próximo ponto, que é você simplesmente começar uma tarefa difícil. Você só tem que dar o primeiro passo, porque o grande lance da dopamina é que ela não é liberada quando nós alcançamos a nossa recompensa, ela é liberada antes disso. Ela é ativada principalmente quando nós antecipamos a nossa recompensa. Só da gente pensar no resultado positivo, a dopamina já começa a ser liberada. Quando você pede um hambúrguer, uma pizza no iFood, a dopamina ela não vem quando ele chega, a dopamina vem no momento em que você pede, porque você sabe que vai chegar. Então esse momento de antecipação é o seu maior pico de dopamina, e não na hora que o pedido chega. Então uma forma da gente usar isso a nosso favor para terminar tarefas difíceis é antecipar o resultado final quando a gente já tiver para acabar aquela tarefa. Ou seja, é a gente pensar na recompensa que a gente vai ter ao terminar aquela grande tarefa, quando nós já conseguimos ver o momento em que vamos terminar. Essa antecipação vai fazer com que a dopamina seja liberada. Isso por si só torna mais fácil a gente terminar a nossa tarefa. Os nossos níveis de motivação, eles aumentam. E para ficar ainda mais fácil a gente terminar essas tarefas difíceis, a gente gostar de tarefas difíceis, devemos associar essa tarefa difícil a alguma coisa prazerosa. Por exemplo, eu passei a associar o meu horário de leitura a um momento de calmaria. Por quê? Porque embora ler seja difícil e seja chato para mim, por conta do TDAH, fora o fato de eu demorar mais do que o normal para terminar um livro, que é uma coisa que me incomoda demais, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar um lo-fi para tocar toda hora que eu sento para ler. Porque eu gosto demais de um lo-fi, ele me acalma, abaixa a minha frequência, e ao associar isso com a leitura passou a ser mais prazerosa para mim. Inclusive eu já comentei isso em algum vídeo aqui do canal, que eu passei a concentrar muito mais na leitura depois que eu comecei a colocar um lo-fi, porque isso modela o meu ambiente e me traz uma sensação de calma. Eu associei uma coisa que eu não gosto de fazer, no caso a leitura, a uma coisa que eu gosto de fazer, a uma coisa prazerosa, no caso ouvir um lo-fi. Esse é um exemplo muito básico, mas que fica muito fácil de todo mundo entender. Então tente contrapor uma tarefa chata, uma tarefa difícil, alguma coisa que você não gosta de fazer, com alguma coisa que você goste, alguma coisa que é prazerosa para você. Fazendo isso, o seu cérebro não vai associar uma sensação ruim a uma tarefa difícil. Próximo ponto, crie metas alcançáveis. Tem um livro que chama The Winner Effect, o efeito vencedor, que é um livro que não tem tradução para o português, pelo menos não no momento que eu tô gravando esse vídeo. E esse efeito vencedor do livro é o quê? Basicamente ele mostra que quanto mais vitórias uma pessoa tem, maiores as chances dela continuar vencendo, maiores as chances dela vencer futuramente. Porque só o fato de você alcançar uma meta independente do tamanho dela, isso já aumenta a sua confiança, o que te faz seguir para a próxima meta de uma forma muito mais assertiva. Porque quanto maior a sua confiança, menores as chances de você cometer erros bobos. Erros por conta de nervosismo, por exemplo. E é por isso que faz muito mais sentido a gente criar uma meta que é possível ser alcançada inicialmente. E não metas gigantescas, eu quero conseguir um patrimônio de 10 milhões de reais em um ano, sendo que eu tô começando do zero. Não faz o menor sentido, você vai desistir. Ao invés de ter uma grande meta, tenha várias pequenas metas. Porque conforme você vai alcançando essas pequenas metas, o seu nível de confiança aumenta. A gente vai tendo pequenos picos de dopamina. E essas pequenas vitórias aumentam a nossa confiança, tornando mais fácil a gente alcançar as próximas metas. E aqui eu queria fazer uma sugestão de meta para todo mundo, de verdade. Que é você começar a criar vídeos para a internet, você começar a ganhar dinheiro com a internet. Porque você não tem nenhum custo para postar vídeos. E um único vídeo pode mudar totalmente a sua vida. Eu já falei isso aqui no canal, mas na internet a gente só precisa acertar uma única vez. E se você começa a postar vídeos na internet, se você sabe criar vídeos para a internet, você pode facilmente monetizar isso. Você pode facilmente criar uma renda extra para você. Ou até mesmo isso vir a ser a sua renda principal. Criar vídeos para a internet, seja para você mesmo, seja para fora, vai te melhorar em absolutamente todos os aspectos, principalmente no financeiro. Então, de verdade, eu altamente sugiro que você coloque para você uma meta de começar a postar vídeos na internet. Só de você começar a postar vídeos, vai se tornar mais fácil você postar os próximos. E o jeito mais fácil de você começar a postar vídeos é através dos vídeos curtos. Os vídeos que têm de 1,5 minuto a 3 minutos. Porque esses são os vídeos que estão sendo muito espalhados em toda a internet, e agora aqui no YouTube, os shorts eles podem ser postados até 3 minutos, que é uma função nova. Ou seja, um único vídeo que você cria, você consegue usar ele 3 vezes, no Instagram, no TikTok e no YouTube. E como eles estão sendo muito entregues, é muito mais fácil você conseguir visualizações, logo é
muito mais fácil você conseguir seguidores. Seguidores é igual a clientes, clientes é igual a dinheiro. Vou deixar aqui na descrição um vídeo de 15 minutos que eu criei aqui pro canal, mostrando como que eu crio os meus vídeos curtos. É um vídeo que tá privado aqui no canal, você só consegue ver por esse link. Vai ser o primeiro link fixado aqui na descrição. E por último, pra gente tornar tarefas difíceis ou tarefas chatas mais interessantes, vamos colocar um tempo limite pra gente terminar essas tarefas. Eu pessoalmente gosto de setar dois tempos principais no timer do meu celular, o de 20 minutos e o de 40 minutos. Porque o que acontece? Quando a gente coloca um tempo limite pra gente terminar alguma coisa, a pressão aumenta. Então, para cada pequena parte da nossa grande tarefa que a gente separou, eu pessoalmente gosto de intercalar duas sessões, uma sessão de 40 minutos e uma sessão de 20 minutos, para executar cada uma dessas pequenas partes. Porque intercalando esses tempos, não fica muito cansativo a gente fazer alguma coisa, e ao mesmo tempo, ao colocar um tempo limite para executar aquela tarefa, isso faz com que a nossa capacidade atencional seja muito maior. Esse gráfico aqui explica muito bem isso. Ao aumentar a dificuldade de alguma coisa, os níveis de produção de dopamina também aumentam. Então, tarefas chatas de serem feitas ficam muito mais interessantes. E normalmente, algumas partes da nossa grande tarefa que a gente segmentou vão ser chatas. E ao colocar um tempo limite, nós aumentamos propositalmente a nossa produção de dopamina. E isso torna muito mais fácil a gente terminar o que a gente tem que fazer. De novo, é uma forma inteligente de usar a dopamina a nosso favor para a gente fazer tudo que a gente tem que fazer. Fazendo tudo isso independente do que a gente tem que fazer, fica muito mais interessante, fica muito mais tranquilo a gente fazer tarefas difíceis e até gostar disso. Porque recompensando cada parte desse processo, a gente vai parar de associar dor, parar de associar sofrimento a tarefas difíceis. E é assim que a gente usa a dopamina a nosso favor. E não precisa fazer detox. Eu vou deixar aqui para você assistir o último vídeo que eu postei aqui no canal, que é um vídeo onde eu te mostro como criar um dia campeão. No mais, se você curtiu o vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no canal e acompanhar os nossos próximos vídeos. A gente se vê na próxima.